Então vamos dar reinício aqui ao nosso estudo do livro O Homem Integral. Hoje nós iremos falar sobre a temática fobia social, né? Vamos ver aqui a introdução com o livro de Emmanuel, o livro Vinha de Luz, capítulo 133. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. O discípulo sincero é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas sobretudo em favor de si mesmo. Então vamos analisar esses dois parágrafos do capítulo 133 do livro Vinha de Luz. Então a primeira coisa aqui muito importante, inclusive associada ao nosso estudo de psicologia de Joana de Ângeles, é quando Emmanuel aqui nos chama a considerar a verdade dos fatos, de que nós somos, cada um de nós, uma casa espiritual. Então, muito longe de estarmos projetando identificação com o corpo, muito longe, inclusive, de estarmos provocando identificações com a vestimenta da personalidade que usamos durante cada encarnação. Essencialmente, nós somos espíritos em transição por corpos físicos, na busca do aprimoramento, progresso e perfeição espiritual. Mas aqui Emmanuel chama diversas considerações, que deve, continua ele dizendo, que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. O que é isso aí? Vejam só. Esforço em contínua modificação para melhor. E esforço do morador, ele nos chama às reflexões em torno do uso do livre-arbítrio, da liberdade nossa, que devemos, por livre opção, ao nos sentirmos identificados com o bem, com o equilíbrio, com o amor ao próximo, trabalharmos por cada vez mais identificarmos com os propósitos elevados de nossa encarnação. E aqui ele usa essas palavras muito bem colocadas: deliberação, opção e escolha nossa, com consequente esforço, porque nós só conseguimos fazer o trabalho de despertamento de consciência, de auto-amor, de despertamento espiritual com esforço. Não conseguiremos de outro modo. E continuando, ele nos diz: o discípulo sincero é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas sobretudo em favor de si mesmo. E aqui ele encerra, nós encerramos aqui essas observações pela importância do final dessas colocações, porque vejam só, o discípulo sincero e trabalhador devotado, ele atinge a luz do Senhor não em benefício de Jesus. Porque Emmanuel coloca de forma bem clara esse entendimento. Porque o Espiritismo nos habilitou a subir degraus de consciência espiritual, aonde a religião, a revelação espiritual, deixa de ter o seu aspecto externo, de projeção, de compromisso social, ou seja, qual o compromisso for, para ganhar fóruns de identificação íntima. A gente agora é chamado a fazer o bem, vivenciar a caridade, porque chegamos no momento em de estarmos com a consciência habilitada à compreensão e ao entendimento das razões plenas para isso, que é o estabelecimento da nossa felicidade maior desde a encarnação, desde a própria experiência encarnatória, a segurança dos valores espirituais agora que não são mais trazidos de fora para dentro, mas que começam a ser trabalhados dentro de nós, para fora,
Por isso, esse aspecto que Emmanuel aqui coloca, não em benefício de Jesus. A gente não está trabalhando pelo bem aqui em benefício de Jesus. Nós somos chamados à exata compreensão de que é em benefício principal nosso. Pelo bem, pelo bem-estar, pela felicidade que isso pode nos provocar. É esse o sentido. Então essa é a introdução para nós entrarmos hoje no nosso tema, fobia social. E aqui é importante lembrarmos outra vez os degraus de compreensão que esse estudo de Joana tem nos levado. Primeiramente começamos com o livro O Despertar da Consciência. Depois fomos para o livro O Ser Consciente. Agora estamos estudando o Homem Integral. Dentro do conteúdo do Homem Integral, nós estamos extraindo os aspectos que dão prosseguimento ao que já andamos trabalhando aqui. Então, essa temática de hoje, fobia social, ela vai se enquadrar dentro desses desdobramentos de compreensão que já estamos compartilhando. E vamos para o primeiro slide de hoje. Pressionado pelas constrições de vária ordem, exceção feita aos fenômenos patológicos, na área da personalidade, o indivíduo tímido, desistindo de reagir, assume comportamentos fóbicos. Neuroses e psicoses se lhe manifestam, atormentando-o e gerando-lhe um clima de pesadelo onde quer que se encontre. Analisar isso aí na compreensão que vai nos levar a entender a fobia social como um fenômeno que cada vez mais acontece nos dias de hoje. Pressionado pelas constrições de vária ordem. Olha, as maiores constrições, os maiores cerceamentos, aquilo que nos atinge, que nos agride, diante do que é vivenciado a modernidade, é exatamente as bases estruturadas da sociedade materialista, imediatista, que nos projeta a colocar a felicidade onde de maneira nenhuma existe, e que coloca como principais objetivos da vida uma felicidade impossível, que seria adquirirmos a posição ou a situação de estabilidade econômica, social, familiar, emocional, sem altos e baixos na terra, pelo amor de Deus, no mundo de provas e expiações, aonde muitas vezes as maiores proteções ou cuidados que a gente tenha não impedem, por exemplo, um filho pequeno falecer vítima de uma virose ou de um atropelamento de carro e acabar com a estrutura falsa de felicidade que a família projetou. Então é preciso, como nós temos muitas vezes aqui evidenciado e compartilhado, que a gente esteja atento a sair do campo de projeção falsa de felicidade, de conquista e de realização que essa sociedade nos projeta. É aí onde estão as constrições de vária ordem. E aí Joana continua: exceção feita aos fenômenos patológicos na área da personalidade, o indivíduo tímido, desistindo de reagir, assume comportamentos fóbicos. Como é isso? Ela está aqui nos dizendo o seguinte, que frente a essas pressões e impactos dessa sociedade louca em que nós estamos inseridos, afrouxam-se todo um campo de equilíbrio mental, emocional que as pessoas têm, e aqueles indivíduos que particularmente sejam mais tímidos, menos positivos ou vigorosos, eles assumem os comportamentos fóbicos. Por que isso? E que comportamentos fóbicos são esses? Sobretudo,
síndromes como síndrome do pânico e outras que hoje nós também, inclusive, estaremos analisando alguns aspectos, que assumem dentro de um campo psíquico doentio de culpa que nós trazemos dessa vida e de outras vidas. Por trás dessa chamada fobia social que nós estamos tratando hoje, por trás dos fenômenos patológicos, como por exemplo a síndrome do pânico, está um espírito achando que através de processos de culpa e de autopunição ele consegue pagar ou libertar-se de constrições, de desarmonias íntimas que ele se permitiu e que essa sociedade materialista deu os subsídios ideais para que isso acontecesse. Porque estivéssemos nós numa sociedade onde os fatores de ordem moral e espiritual estivessem predominantes e os estímulos para o equilíbrio, para a harmonia, para o bem-estar psíquico e emocional seriam predominantes. Só que a gente vive numa situação de isso é exatamente o inverso. E aí, aonde abre campos de fragilidade na mente, estruturam-se os quadros de fobia e de distúrbios emocionais e psíquicos, porque são métodos que a grande maioria de nós, quando se permite, não percebe que está associada a um profundo sentimento de autopunição e de culpa. Autopunição e culpa por trás. Bom, neuroses e psicoses se lhe manifestam, atormentando e gerando-lhe um clima de pesadelo onde quer que se encontre. Esse aqui, onde quer que se encontre, tem uma abrangência bem ampla. Não importa se você vive em uma situação financeira e econômica elevada, não importa se você tem ou não tem uma família estruturada, porque a base fomentadora desses desequilíbrios é a falta de maturidade espiritual e emocional para enfrentar a sociedade materialista e os problemas que cada um de nós traz dessa vida e do passado. Então não importa o local, não importa a situação econômica, financeira, familiar, independente disso, esses fenômenos, essas neuroses e psicoses irão se manifestar. Continuemos. Os estados fóbicos desgastam-lhe os nervos e conduzem-nos a depressões profundas. São vários estes fenômenos no comportamento humano. Surge, porém, no momento que se generaliza e pouco a pouco o denominado como fobia social, graças ao qual o indivíduo começa a detestar o convívio com as demais pessoas, retraindo-se, isolando-se. Olha, pode parecer até exagerado para nós que compartilhamos já há algum tempo o conhecimento da doutrina espírita, mas aí fora, nessa sociedade consumista e materialista, a quantidade de pessoas que têm procurado cada vez mais os consultórios de psicólogos, analistas, psicanalistas, tem aumentado grandemente, porque faltando qualquer base de estrutura espiritual para enfrentar esses distúrbios que são provocados pelo mundo atual em que vivemos, um dos únicos recursos que muita gente tem optado é a busca de terapias e de auxílios. Porque esses medos que aqui são tratados, porque essa fobia social se caracteriza, entre outros aspectos, de a pessoa fugir de convívio social, porque acha que ali estaria sendo alvo de perseguição,
de incompreensão exagerada e que, para evitar isso, ela prefere não estar em contactos sociais. A princípio, apresenta-se como forma de mal-estar, depois como insegurança, quando o homem é conduzido a enfrentar um grupo social ou público que lhe aguarda a presença, a palavra. O grau de ansiedade foge-lhe ao controle, estabelecendo conflitos psicológicos perturbadores. Esse também é um quadro pertinente ao surgimento da síndrome do pânico, que associa-se muito a essa fobia social. Porque veja um quadro aqui que Joana nos chama a reflexão. A princípio apresenta-se como mal-estar, depois como insegurança, e depois gera um medo de a pessoa se colocar em frente aos outros, aumenta o nível de ansiedade que lhe foge ao controle. Ora, é exatamente isso que acontece com muitas pessoas também, quando estão à beira de um ataque de pânico, de uma forma generalizada. A pessoa está bem, eu digo isso até por experiência pessoal, que eu já tive algum convívio antes de conhecer o Espiritismo, com a questão do que hoje chamam de síndrome de pânico, que na época nem esse nome tinha, isso é um nome novo, mas há uns 35 anos atrás, é exatamente esse o quadro. Você está bem, por exemplo, pode estar em um mercado, pode estar no trabalho, pode estar em casa, e de repente você pode achar que não está respirando direito, que os seus pulmões podem não estar enchendo de ar direito. Vejam que ideia. Isso é entre outros quadros que surgem, fomentadores desse diagnóstico inicial dessa síndrome. E aí você começa a ficar, meu Deus. E aí, por exemplo, se for o caso de respiração, você vai tentar respirar mais profundamente. E você vai respirar e nota que parece que não enche os pulmões o bastante. E você fica... Bom, isso aí vai começar a gerar um quadro que, se não for cortado, você perderá o controle emocional. E estabelecerá muitas vezes um medo incrível de ter ou um ataque do coração, ou de que está se sentindo muito mal e vai morrer, ou sentir as energias físicas ir embora e dizer, meu Deus, eu estou fraco. E quando olha, o psiquismo tem um impacto tão grande sobre o corpo físico que acaba gerando um quadro de anomalias e de interferências no corpo físico. As mãos vão começar a ficar adormecidas ou geladas, os pés também, e aí nisso o coração dispara normalmente. E a primeira, entre outros medos que vem, é de que, puxa, eu vou morrer agora. Aqui diz no final, o grau de ansiedade foge-lhe ao controle, estabelecendo conflitos psicológicos perturbadores. Muita gente tem isso nos dias de hoje. Agora, geralmente, ou não disse, ou ainda não procurou o recurso adequado. Pois não, Roseli? Você está falando isso, você disse que fala com um propósito que já passou, com algo semelhante. Quando você passou, hoje, com o conhecimento espírita que você tem, você acha que foi só de você ou teve influência espiritual também? Como inclusive é alvo desse estudo, mais adiante, nos últimos slides, vai se tratar também da questão da influência espiritual. Porque em cima de todos os desajustes e desequilíbrios orgânicos ou psíquicos, há sempre a abertura para interferências espirituais, ou pré-existentes ou pós-existentes. Porque às vezes o fenômeno ou a síndrome surge sem que tenha havido uma causa espiritual imediata, mas sempre, se o quadro de desequilíbrio continua,
atrai interferências espirituais que pioram o quadro. Isso, inclusive, acontece mesmo nas doenças orgânicas. É por isso que a gente recomenda, eu mesmo já recomendei mais de uma vez em palestra. A pessoa está doente, está com a virose, está com a dengue, está com a doença que lhe deixa acamada, cuide da sua mente. Se não tiver condições de ler um livro espírita ou espiritualista, porque a dor incomoda muito, assista um vídeo de uma palestra espírita, coloque sua mente em boa sintonia, porque quando a gente está fraco, mesmo que fisicamente, a gente se abre mais às interferências espirituais, que na Terra a predominância é negativa. Agora, se isso acontece em relação a doenças físicas, imagina os desequilíbrios psíquicos, onde as interferências se dão de uma forma muito mais intensa e constante. Então isso vai acontecer. Se não era pré-existente, depois vai ser um fator de acréscimo. Pois não? Desde o estudo de sexta-feira, onde assim, quase semelhante, né? Que a gente está falando sobre medo, sobre a sociedade, assim. Veja só, muitos de nós somos criados e na família a gente já tem aquela obrigação, olha, você tem que estudar para você arrumar um bom emprego, para você ter uma casa, um bom salário, um carro, e depois você vai ter que arrumar alguém, e aqui tem toda aquela pressão. Só de desenrolar da vida da pessoa vai dar tudo de água abaixo, né? Aí você chega numa religião, seja ela qual for, e aquela religião vai te posicionar numa outra situação. Vamos colocar na nossa, na espírita. Não, tudo isso que você está passando são provações, você tem que ser resignado. Aí você diz, poxa, então eu não consigo um bom emprego, eu não consigo me estabilizar nem financeiramente, nem emocionalmente, então minha vida é essa. Eu tenho que aceitar isso até o final. Aí depois você desenvolve uma síndrome de pânico, fica com medo de tudo, se acha a última bolacha na sala do pacote, e depois para se recuperar. Isso quando não desenvolve uma falsa mediunidade, né? Você passa a achar que é escutando o espírito, e na realidade é loucura que está acontecendo na tua cabeça. Aí assim, às vezes, uma má interpretação da religião atrapalha mais do que ajuda. De fato, só que no caso nosso dos espíritas e do espiritismo, o entendimento que a doutrina nos dá é sempre de buscando harmonizarmos mental, psíquica, emocional, espiritualmente, a gente estará se habilitando a ter a estrutura ideal para a conquista de valores no campo material sem se desequilibrar. Esse é o ponto. É que se não houver paralelamente ou previamente uma estrutura de valores espirituais, mentais, que nos dê uma base de equilíbrio, o mais comum é, ao buscar valores materiais, entrar numa linha de desequilíbrio e de identificação falsa, que vai tornar mais adiante bem mais difícil a harmonia com os valores espirituais. E muitas vezes aí sim vai vir adoecimentos, vai vir, como inclusive é tratado aqui, fobias, como nós estamos analisando aqui, e todo um quadro de infelicidade muito frequente no mundo atual. Esse é o problema. Vamos ver aqui mais um slide. A ansiedade comedida é fenômeno perfeitamente natural, resultante da expectativa ante o inusitado, face ao trabalho a ser desenvolvido, diante da ação que deve ser aplicada como investimento de conquista, sem que isso provoque desarmonia interior com reflexos físicos negativos. Vejam, isso aqui é ansiedade dentro de uma linha de equilíbrio, perfeitamente normal,
nas atitudes e comportamentos humanos. Analisando aqui um dos tópicos que ela cita, diante da ação que deve ser aplicada como investimento de conquista, sem que isso provoque desarmonia interior. No caso, essa conquista aí é material, com reflexos sem que provoque desarmonia interior, com reflexos físicos negativos. A questão toda é quando isso sai do controle e entra para o campo da fobia ou do desequilíbrio mais intenso, gerando os quadros de síndromes. Quando então se revela desencadeada por problemas de só menos importância, produzindo taquicardias, sudorese álgida, tremores contínuos, estão ultrapassados os limites do equilíbrio, tornando-se patológica. Então, não são difíceis de identificar essa linha de equilíbrio entre a ansiedade ajustada para a abertura aos quadros de fobia. Na abertura dos quadros de fobia, a coisa passa do campo emocional para situações físicas. Então a pessoa começa a suar frio, é a sudorese, ou ela começa o coração a disparar. Então aqueles fatores emocionais chegaram num nível de descontrole que estão se projetando em efeitos físicos. Tremores contínuos. Pois não, Clarinha? Com relação às fobias, pode ser uma fobia que você traz de existência pretérita, pode ser uma fobia adquirida. E, nesse caso, uma fobia adquirida dessa existência, qual seria o melhor tratamento? Medicamentoso? A princípio, como nós estamos analisando hoje, dentro de um quadro inicial, onde o conhecimento e o despertamento para os valores espirituais que a doutrina espírita, por exemplo, apresenta, há casos que podem ser resolvidos sem precisar o recurso de um profissional terapeuta. Mas se já atingiu um ponto aonde o descontrole foge às possibilidades da pessoa, tem que associar o tratamento psicológico ou até mesmo psiquiátrico, porque chega às vezes a esse ponto, junto com o tratamento espiritual. Porque como nós iremos ver ainda hoje, e havíamos citado há pouco, não deixa de haver as aberturas para as intromissões de ordem espiritual, que ou dificultam muito o tratamento puramente com terapeuta ou medicamentoso, porque aí acaba havendo a necessidade dos dois. Mas em certos quadros iniciais é possivelmente contornável pela própria pessoa. Quando o quadro, a princípio, a natureza de interferência é muito mais espiritual do que do próprio espírito encarnado, é quando o tratamento através de passes, de assistir reuniões públicas, resolve o caso sem terapeuta. No meu caso mesmo, o quadro que eu estava muito forte de síndrome do pânico, espontaneamente foi resolvido. Praticamente eu só assistindo palestra pública e tomando passes, sem consulta, sem adentramento maior, tendo realmente um espontâneo interesse pelo espiritismo, tomando passes. Espontaneamente eu percebi que eu não estava tendo mais o que eu estava tendo uma constância grande, que era esse quadro de, como eu citei há pouco, você está num lugar e de repente baixar um nível de temor e de alterações emocionais que você não controla. No meu caso mesmo, como eu citei aqui algumas vezes, me levou a várias buscas de socorro médico às pressas. Na época aqui em Caruaru, era a época em que existia o prontocárdio,
Ele tinha sido fundado há pouco tempo. Depois de algum tempo, eu me tornei um cliente assíduo, porque de semana em semana, de 15 em 15 dias, eu comecei a ter uma intercorrência dessa, de estar em casa e ter que chamar um táxi, correr, porque estava me sentindo sufocado, o coração descontrolado. Como a Alice citou, a sudorese, suando muito, e achando que ia ter ou um infarto, ou estava sofrendo de uma doença que estava me levando à beira da morte, sem saber que doença era, que é o que passa na cabeça de muita gente. Então, em alguns casos, mesmo esse caso que eu citei pessoal, a questão maior era interferência espiritual. E em assistir reuniões, tomar passes, tomar água frutificada. Pois não, Cleber? Com relação a essas fobias, são várias as causas. Porque não adianta você tratar os sintomas sem saber a causa. Ela não surge do nada. Ela é decorrente de algum trauma, de alguma carência, de alguma frustração. Veja, a questão maior de todas, que eu acho que é importante a gente direcionar a atenção, é a solução, porque a causa mesmo, ela além de ser variável, ela acaba multiplicando-se componentes. Pouco adianta se a causa a princípio foi nessa vida ou no passado. Pouco adianta se foi de origem neurológica, pessoal, conflitiva, porque vão se associar fatores espirituais, vão associar-se em um processo, até diríamos assim, de um círculo vicioso, onde o fator emocional e psíquico da pessoa piora, na medida que se intensificam interferências espirituais negativas. A solução para o quadro geral vai requerer, como eu havia citado, ou a junção de terapeuta, até mesmo de um psiquiatra, que às vezes surge a necessidade da intromissão de remédios ansiolíticos que combatem a ansiedade, junto com o tratamento espiritual. Porque o que leva muitas vezes a dificuldade ou demora na solução é procurar um recurso só, porque acaba havendo um somatório de interferências. Vamos aqui para mais um slide. A fobia social impede uma leitura em voz alta, uma assinatura diante de alguém que acompanha o gesto, segurar um talher para uma refeição, pegar um vaso com líquido sem o entortar. O paciente tem a impressão de que está sob severa observação e análise dos outros, passando a detestar as presenças estranhas até os familiares e amigos mais íntimos. Veja que situação. Isso que é colocado aqui nesse quadro, que nos parece inusitado, esquisito, tem muita gente sofrendo disso. E é todo um quadro que acaba gerando o que nós chamamos de síndrome, a junção desses quadros, no qual o paciente se sente vítima, inclusive, de fato, vítima de si mesmo. Porque por trás, como eu havia citado, estão os processos de autoculpa, autopunição, de interferências espirituais também, tudo junto. Em algumas circunstâncias, quando o processo se encontra em instalação, a concentração e o esforço para superar o impedimento, auxiliando-no, facultando somente relaxar-se e adquirir naturalidade após constatar que ninguém o observa, perdendo assim o prazer do diálogo, face à tensão gerada pelo problema. Então aqui está dizendo em resumo que, a princípio, em algumas circunstâncias, quando o processo está em início, a pessoa, usando inclusive a própria reflexão, ela pode trabalhar essa alteração de estado emocional e canalizá-lo para outro aspecto e aquilo parar de interferir. Mas isso colocado em termos
de o processo se encontrar em fase de instalação. A tendência natural do portador de fobia social é fugir, ocultar-se, malbaratando o dom da existência, vitimado pela ansiedade e pelo medo. O homem é o único animal ético existente. Vamos analisar esses aspectos aqui que são bem diferenciados. A depressão é uma fobia? Como? A depressão é uma fobia? Não, a depressão se enquadra como uma das consequências, mas não é exatamente sinônimo. Mas muitas vezes leva ao quadro de depressão. Então, vejamos aqui, a tendência natural do portador de fobia social é fugir. Parece muito com o quadro de síndrome de pânico. Porque, a princípio, as pessoas que têm síndrome de pânico, elas querem sair dali. A situação com elas fica tão tensa que elas querem um meio de fuga, ou de busca de solução, que pode ser realmente recorrer ao médico, mas está dentro desse quadro de fuga. Ocultar-se, malbaratando o dom da existência, vitimado pela ansiedade e pelo medo. Depois finaliza com essa frase: o homem é o único animal ético existente. Por que isso? Como nós sabemos, a ética é a ciência da moral, que estuda no homem, pelos aspectos antropológicos, como na sociedade humana se definem regras de conduta e fomenta a moral. E aqui diz, nesse aspecto, o homem é o único animal que existe. E é por isso que nós vamos entender no slide que vem, para adquirir a condição de uma consciência ética, é convidada a desafios constantes, contínuos, graças aos quais discerne o bem do mal, o belo do feio, o lógico do absurdo, imprimindo-se um comportamento que corresponda ao seu grau de compreensão existencial. Bom, lendo esse slide, nós podemos dizer, mas o que tem a ver com o quadro que nós estamos aqui comentando? Vejam só. Quando aqui diz, para adquirir a condição de uma consciência ética, é convidado a desafios contínuos, graças aos quais discerne o bem do mal, o belo do feio, imprimindo um comportamento que corresponde. O que aqui está dizendo é o seguinte, é que naturalmente com qualquer um de nós, na medida que os processos de natureza evolutiva, de amadurecimento existencial, de despertamento de consciência são mais intensificados, a nossa relação com o mundo, com a sociedade, conosco mesmo, entra em profundos processos de mudança, que invariavelmente é particular a cada um de nós. É por isso que no final aqui é dito o seguinte, imprimindo-lhe um comportamento que corresponda ao seu grau de compreensão existencial. É por isso que o espírita, em termos de moral, ele sabe perfeitamente o seguinte, ele não pode estabelecer padrões nos outros, e ele não pode estabelecer julgamento do nível de conduta, ou no nível espiritual ou moral do outro. Porque cada um tem o seu aspecto pertinente ao amadurecimento que vem trabalhando em cada existência. Isso é de tal modo que o livro dos Espíritos, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, deixa para nós bem claro o seguinte, algo que é perfeitamente injusto para nós, pode para outro ser humano, em um nível de amadurecimento bem diferenciado do nosso, não sei. E a consciência de responsabilidade é diferenciada para cada um. Essa é a questão.
Por outro lado, o que ainda nos advém aqui do entendimento disso que Joana coloca, é de que o principal fator de cuidado e de atenção nossa é com a linha pessoal de harmonia e de equilíbrio que a gente está trabalhando com a própria consciência. Por isso que aqui é dito assim: imprimindo-lhe um comportamento que corresponde ao seu grau de compreensão existencial. Deixa eu destacar aqui um aspecto importante. Vejam só, aqui está dizendo o seguinte: perante esses quadros aí fora, geradores de fobia, de medos e de uma série de situações, é perfeitamente compreensível que isso aconteça para as pessoas que não estão trabalhando um despertamento de consciência e um entendimento espiritual da vida. Mas nós, através da abertura para esses aspectos, somos brindados com instrumentos que, se devidamente aplicados, nós nos imunizamos a esses tipos de ocorrência. Vamos entender isso aqui mais adiante um pouco. Aprofundando-se no exame dos valores, distingue-os, passando a viver conforme os padrões que estabelece como indispensáveis as metas que persegue, porquanto pretende constituir a felicidade. Então, aqui Joana continua aprofundando a questão no sentido de que nós devemos viver em harmonia com os padrões que o nosso nível de amadurecimento espiritual e emocional nos possibilita. Esqueçamos de estabelecer parâmetros um dos outros. O nosso tem a ver com o amadurecimento que a gente chegou até agora. Inclusive, isso tem tudo a ver com o que a gente entende e compreende por felicidade. No caso aqui, em que estamos vivenciando nesse momento mesmo agora desses estudos de Joana de Ângeles, possivelmente para a maioria de nós, o entendimento sobre felicidade tem ganhado espaço e compreensão que não tínhamos antes. Provavelmente o aspecto que tínhamos antes, muitas vezes, se acomodava com aqueles que ou são alvos de projeções pela maioria, ou decorrente de não termos tido o conhecimento que agora temos, não percebíamos o engano desses padrões. Agora a gente percebe. Pois não. A questão da ética, ela é, vamos dizer, universal. E até que ponto a cultura do país interfere nela? Porque aqui no Ocidente a gente tem uma conduta. Por exemplo, com relação às mulheres. Aí existe um certo preconceito, mas são mais bem respeitadas. Já no Oriente, elas não têm esse respeito. Como cidadã, elas não podem estudar, tem muitos casos de estupro e tal. Quer dizer, está faltando aí a ética aí. Belo, feio, bom, né? Aí como essa questão cultural vai influenciar? É porque, em termos de ética universal, a única que de fato a gente pode colocar de padrão é a formulada pela moral do Evangelho do Cristo, que, pelo que a gente aprende na doutrina espírita, ela não só é base para a Terra, mas para os mundos do universo. Então, em termos realmente de padrão universal, é aquela estruturada pelo Evangelho do Cristo, e sobretudo no que nós entendemos pela lei do amor. Mas que de povo a povo as diferenças são grandes e precisam ser respeitadas, porque estão de acordo com a cultura, a evolução, o desenvolvimento de cada um povo. E realmente, para povos lá do Oriente, por exemplo, que estabeleceram que as mulheres não podem ter a cabeça descoberta, e torna-se um padrão aculturado entre eles, de que quando isso ocorre é um desrespeito e uma falta de moral,
eles que se enquadram dentro dessas exigências estabelecem para a comunidade deles algo que é perfeitamente individualizado e transitório. Agora, a ética em termos de padrões de comportamento moral só do Evangelho do Cristo. As humanas são sempre transitórias, mudam à medida que o povo vai amadurecendo, a civilização vai se adiantando. É isso que eu poderia dizer. Vamos ainda continuar um pouco mais para ver se nós concluímos esse tema hoje. Gerando instabilidade entre o que demonstram e aquilo que são realmente, surge o pavor de serem vencidas, deixadas à margem, desconsideradas. O mecanismo de fuga da luta sem quartel apresenta-se-lhe como alternativa saudável para poupar-lhes esforços que lhes parecem inúteis. Vamos entender aí um pouco todo esse quadro que nos é colocado aqui sob a fobia social. Gerando instabilidade entre os que demonstram e aquilo que são, realmente surge o pavor de serem vencidas, deixadas à margem, desconsideradas. O mecanismo de fuga, de luta sem... Pô, que história de mecanismo de fuga da luta sem quartel, o que é isso? Essa luta que passa a ver dentro da pessoa, entre situações externas imaginárias dela e a realidade, para ela é a mesma coisa. Há uma verdadeira luta interna, cujo resultado é essa busca ou esse nível de fobia que nada mais é do que um processo de autopunição. Esquisito isso, né? Mas vejam, hoje a neurociência e os chamados estudos das doenças psicossomáticas, sabe-se perfeitamente que a raiz de todas elas são processos de autopunição. Todas elas. Por trás tem um espírito que está desarranjando-se internamente, consciente ou inconscientemente, na maioria das vezes inconscientemente, e revertendo-se em doenças orgânicas. Imagine quando aqui no caso nós estamos tratando de doenças psíquicas. Isso acontece de forma muito mais comum. Então a gente vive hoje em dia o seguinte: tem muita gente que está com doenças físicas originadas no psiquismo doentio e em fatores de autopunição inconscientes. Por exemplo, a mulher é traída, ou o homem é traído, que hoje em dia é meio a meio, né? A gente não pode dizer mais nem que a mulher é traída, o homem também é traído. Se ele não tiver um nível de equilíbrio emocional e espiritual, a desgraça tem suas intensidades grandes. Vejam só o que é que ocorre. O cônjuge é traído. A culpa é de quem? A princípio, de forma geral, do outro. Não. Ele, inconscientemente, ele se julga culpado também. Mas a traição foi do outro. Foi. Mas inconscientemente o homem ou a mulher se sente culpado. E sabe qual é o resultado? Inconscientemente, ele é o juiz e o algoz dele mesmo. E o mais comum é o quê? Homem ou mulher, no quadro físico, quando ele for mais sensível, surgirem doenças. Desde cânceres, doença do coração e outras. Eu estou falando de forma genérica, de que, independente de quem traiu, aquele que sofre a ação do outro, o outro é que errou, mas ele se sente em nível inconsciente culpado pelo erro do outro, e acaba ele gerando doenças nele. Isso faz com que uma mulher, exemplo, que eu já vi vários casos como mulher, quando é abandonada, e o pior de tudo é que essas situações são mais habituais, justamente quando a mulher está numa idade mais avançada, amadurecida, por exemplo, em torno de 50 anos de idade, aonde ela não se sente mais habilitada a constituir um novo lar. E o que é que ocorre? Isso é comum.
Daí 1 ano ou 2 surgiu um câncer. E esse câncer é resultado de processos autopunitivos nela. Ela pode não ter sido culpada, ou mesmo ter sido, que isso pouco importaria, mas o pior é a forma absurda do psiquismo trabalhar contra a pessoa. E aí a gente poderia dizer aqui como evitar isso. Só se evita trabalhando um nível de harmonia e de paz interna que não sofra os abalos do mundo externo, em qualquer área. Se a gente não faz esse trabalho interno, a gente se torna vítima do mundo externo. Pode ser espírita, não espírita, acreditar em Deus ou não, esses processos de autopunição, como é o que ocorre nas doenças psicossomáticas, acontece com qualquer um. E o pior de tudo, viu, é que eles se enquadram numa coisa que o Evangelho, segundo o Espiritismo, coloca, sabe como? Provações voluntárias. Que significa, sabe o quê? Sofrimento de graça. Não está pagando nada, não está resgatando nada e está só estragando a vida atual. Porque nesse caso particular, como eu estava dizendo aqui, uma mulher é traída, daqui a 2 anos ela está com câncer, que vai dar muito sofrimento a ela, de graça, porque esse câncer foi o resultado de processos autopunitivos dela. É uma provação que ela não precisaria estar passando. Então é uma provação que não está ajudando ela a evoluir. Pior de tudo é isso. É porque nós trazemos desde um passado de muitas encarnações como instrumentos aparentes de crescimento espiritual, dor, sofrimento e punição, que estão associados à culpa. Só agora com o Espiritismo é que a gente é chamado reiteradas vezes a, olha, faz o bem, procura ser uma pessoa melhor, faz reforma íntima, procura gostar de ti mesmo, desperta espiritualmente. Isso para nós que são vários instrumentos que a doutrina espírita nos fornece, a gente nunca usou antes. E são eles que de fato evitam esses mecanismos de sofrimento. Vamos aqui para mais um slide. Nestas circunstâncias, mentes desencarnadas, deprimentes, se associam aos pacientes. Veja que desgraça. A pessoa não está sabendo se conduzir na experiência encarnatória frente ao impacto do mundo materialista. Reage de forma desastrosa, criando fobias. E para incrementar a situação, os desencarnados, em desequilíbrio, vêm dar apoio à pessoa, para que a coisa ganhe mais peso, complicando-lhe o quadro e empurrando-os para as psicoses profundas e irreversíveis. Haja sofrimento, né? E as pessoas gostando de querer evoluir através do sofrimento. Nisso, muitos de nós, se não estiver atento, vai no mesmo barco. É preciso, como a gente aqui reiteradas vezes tem sido advertido, trabalhar a meditação, o autoencontro, o despertamento do si profundo, para que a gente consiga criar as pontes que nos liberte desses subsídios tão estragados que o mundo materialista nos tem dado. Então aqui diz que realmente mentes desencarnadas, espíritos desencarnados, vêm se associar às pessoas que têm essas fobias e complicar muito mais o quadro delas. Imagine que algumas, de acréscimo, ainda têm preconceito e medo, por exemplo, das propostas espíritas.
achando que são coisas do demônio. E seria uma das poucas que poderiam ajudar elas a superar esses medos e essas fobias. Fogo, né? É porque, de certa maneira, como diz aquela piada, tem até uma certa piada, né, com o cachorro, né, deitado numa cama de prego, né? E sangrava às vezes, e estava num posto de gasolina. Eu vi essa história não sei aonde, faz tempo. E aí alguém passou e disse: mas esse cachorro se deita nessa cama de prego, vendo que esses pregos dói nela. E até que alguém disse: dói não, ou dói, mas não foi o suficiente para fazê-lo não querer deitar mais nela. Porque se já tivesse doído o suficiente, ele não se deitava mais nela, não. Eu me lembrei dessa história porque, no meu caso mesmo, que eu tinha muito preconceito contra o espiritismo, e enfrentando esses quadros de fobias de uma forma muito difícil, eu tive que dobrar o medo e entrar dentro do centro espírita, mesmo achando que naquela hora podia estar entregando a minha alma ao diabo, porque era isso que eu tinha aprendido muito, mas já tinha doído bastante. A situação para mim, eu me lembro na época, era de um jeito que eu dizia assim: meu Deus, se eu encontrar uma solução para isso, eu vou me dedicar muito, porque eu ainda esperava uma solução em termos religiosos ou espirituais. Eu vou me dedicar, vou compensar muito isso, porque eu não aguento mais essa história. Porque eu chegava a achar, quando eu me analisava, eu achava que aquilo era uma palhaçada. Porque eu ia para a médica e não havia constatação de doença nenhuma. E eu tinha feito muitos exames que não dava doença nenhuma. E quando eu olhava, eu perdia o equilíbrio e saía achando que ia morrer. E perdi o controle emocional sobre isso. Isso é uma coisa. Mas, como eu disse, tem pessoas que não aceitam e não procuram assistência espiritual porque é coisa do diabo e porque ainda não doeu bastante. Porque quando dói o bastante, a pessoa não quer saber de coisa nenhuma não, quer ficar é bom. A questão é doeu bastante. Pois não. Esse termo aí que o está colocando é simplesmente o que muitas pessoas, digamos, quando Fernando Bem foi para Sertânia, aquele casal, aquele pessoal evangélico de Testemunho de Jeová, e recebeu a psicografia do padre, né? Eles davam um grau de, assim, de desesperança quanto a não ter resposta, não saber onde o pai está. Exatamente. E, através do Espiritismo, eles tiveram esse resultado, né? Essas notícias, essa busca que eles acharam que queriam. E, na entrevista, a moça diz: olha, nós não tínhamos ideia do que era o Espiritismo e viemos pela dor mesmo. Exatamente. Pela dor e encontramos, na verdade, viemos e encontramos. Não é nada daquilo que a gente pensava. Por quê? Na religião deles, e em outras religiões que eles conheciam, não tinha, eles não achavam que realmente eles queriam um conforto, né? Exatamente. E através da dor, eles chegaram lá, receberam a graça, né? É o que ainda acontece, que leva muita gente a vir a conhecer o Espiritismo, né? É essa a situação mesmo. E a moça disse a partir de agora, o repórter perguntou para ela: e aí, o que é que você vai fazer daqui para frente? Ela falou: daqui para frente nós vamos analisar e mudar os nossos conceitos. Porque o conceito que eles tinham sobre o Espiritismo é totalmente distorcido. É exatamente isso.
Bom, nós vamos aqui ainda para o último slide. E esse último slide é interessante porque é o final desse item que Joana de Ângeles analisa e que, de forma diferente, ela conclui com um parágrafo, a princípio poderíamos dizer, não tão otimista. Vamos ver, né? A desumanização do homem, que se submete aos caprichos do momento, dourado das ilusões, conspira contra ele próprio e o seu próximo, tornando esta a geração do medo, a sociedade sem destino. Forte, né? Esse é o último parágrafo desse estudo de hoje que nós vamos analisar. E vamos ver quais são os objetivos que ela tinha de concluir esse item com esse parágrafo. A desumanização do homem que se submete aos caprichos do momento dourado das ilusões. Vejam que coisa. Ela está dizendo que está envolvida nessa ilusão projetada pelo materialismo é se submeter a caprichos. Principalmente nós que estamos acordando para os valores espirituais da vida, né? E depois ela continua: conspira contra ele próprio e o seu próximo. E está moldado pela observação da vida no aspecto imediatista, é conspirar contra si mesmo e contra o próximo. Por quê? Porque a vivência numa sociedade em termos materialistas é perversa, é competitiva, é degradante e é geradora dos desequilíbrios e fobias que hoje campeiam no mundo em que vivemos. Essas desestruturações psicológicas e transtornos têm a ver com essa forma absurda de o homem encarar a vida. Encarar a vida pelo prisma materialista é abrir-se a essa bagaceira de problemas que hoje atinge o psiquismo da maioria das pessoas, tornando esta a geração do medo, a sociedade sem destino. Porque, como muito bem disse Emmanuel, encarar a vida em termos materialistas é estar dentro de uma coletânea de situações e de fatos que estão num conflito absurdos uns com os outros. Não dá para encarar a vida em termos materialistas e manter um nível de saúde psíquica, emocional desejáveis. Porque invariavelmente a pessoa, mais cedo ou mais tarde, estará abrindo-se portas para processos autopunitivos, processos de fobias e de desarmonias outras, originadas pela forma anti-humana verdadeira de encarar a vida. É esse o problema. Bom, esse item nós hoje concluímos, que é o item de fobia social. O próximo item que nós iremos abordar será sobre ódio e suicídio. É o próximo item do nosso estudo. Vamos então agora para a prece. Pois não, temos tempo. Em verdade, como nós temos aprendido nesses estudos,
os mecanismos de autopunição, autoflagelação e de culpa são muito sutis e estão muito estruturados no nosso inconsciente, inclusive das experiências reencarnatórias no passado, aonde, de certa maneira, nós cultivamos durante milênios o pecado original de Adão, no qual toda a humanidade seria culpada porque o outro errou. Então o outro erra e eu me puno. Inclusive tem até a ver com o que a gente citou agora há pouco sobre as traições conjugais. O outro erra e eu tenho que ficar me punindo, porque eu acho pouco. Veja que coisa. Então por trás está esses mecanismos sutis que de fato só são bem resolvidos a um nível de despertamento do eu profundo, do self, do autodescobrimento, para que a pessoa perceba nela mesma como isso tem surgido, trabalhado e criado problemas para ela. Não é fácil, porque esses mecanismos são sutis. As pessoas não acham muitas vezes que de maneira nenhuma são elas as causadoras. Eu me lembro, a gente já citou aqui um caso muito relevante nessa área, a própria doença do coração de Divaldo Pereira Franco, cuja origem, muito mais adiante, Joana de Anjos veio chamar ele a atenção, de que era a ausência de perdão dele, de Divaldo, por um processo de difamação que tinha surgido no movimento espírita contra ele nos anos 60, e que aquilo ele não digeriu bem, acabou abrindo campos psíquicos nele para engendrar processo de autopunição que estourou na doença do coração. E que ele precisava meditar, refletir e trabalhar isso com ele, para a gente ver como isso é de tal modo que quando se diz a alguém que tal doença nela é uma doença psicossomática, ela vai ficar até com raiva de você, porque vai dizer, porque eu me gosto muito. É muito fácil a pessoa dizer isso, né? Eu me gosto muito, minha vida, eu estou muito bem. A questão é que isso é muito sutil. Para ser bem resolvido, no caso mesmo de doenças psicossomáticas, muitas vezes vai ter que usar o recurso de um psicólogo, psicoterapeuta e o cultivo de valores espirituais para a pessoa. Era aí bem a causa do problema, e quando a gente vai na causa e está aberto a percebê-la, a solução já está a caminho. A solução não vem quando a pessoa se nega, diz que isso é um absurdo, tem nada a ver com ela, e aí não se abre as possibilidades reais de solução. Tem a ver assim. Vamos para a prece, né? Encerrar o nosso estudo de hoje. Então, na próxima semana, trataremos sobre ódio e suicídio. Muito bem. Então, vamos pedir aí a nosso irmão Geraldo mesmo, para ser o intermediário da prece de encerramento do nosso estudo de hoje.